E aí eu vou alternar aqui a minha carinha com um PowerPoint, viu, Jorge? Eu faço aqui um share screen aqui, vou alternando. E, por favor, fique à vontade para interagir, viu, Jorge e Ruba Mária? Ótimo. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Já conseguiram mudar de sala aí? Agora o assunto vai mexer com as estruturas de vocês. Eu estou aqui com convidados mais do que especial. E eu quero ver se já está todo mundo aqui. O nosso bate-papo agora vai ser um bate-papo com um teor técnico muito grande, e eu quero ver vocês interagindo aí, tá, pessoal? Mandem bastante perguntas, aproveitem o tempo que vocês vão ter para poder aqui conversar um pouquinho sobre o ruído, sobre o fator de risco ruído, né, que inclusive é tema de um curso e de um livro do professor Paulo Rogério. Ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui com a gente. Óbvio que, como a gente já tem falado desde o início do Academy, jamais esgotaremos a necessidade de estudos com relação aos temas, né, que estão sendo discutidos nas nossas palestras. Então, fiquem à vontade para poder perguntar o que vocês precisarem aqui, e eu vou colocar aqui também as redes sociais do professor. Ele está colocando muito vídeo bacana, faz umas lives muito interessantes também, para que vocês possam lá assinar o canal, seguir no YouTube e ficarem por dentro aí de todas as informações que o professor Paulo Rogério generosamente tem discutido conosco. É um profissional ímpar, vocês vão perceber. Se alguém ainda não conhece, pelo amor de Deus, vocês estão perdendo tempo. É uma fonte inesgotável de sabedoria, então eu nem vou tomar muito tempo das apresentações, que é para a gente não perder a oportunidade de estar aqui recebendo esse maravilhoso profissional, professor Paulo Rogério. Que bom, que satisfação recebê-lo aqui no Academy SST. Viva! Pessoal, o professor hoje vai estar disponibilizando, além do tempo dele, toda essa sabedoria para a gente. A gente tem aqui e-book para poder compartilhar com vocês, que ele já deixou, a gente vai mandar para vocês. Tem desconto no curso, vou passar para vocês aqui também. O curso chama Fator de Risco Ruído da Engenharia ao Direito. É um tema sensacional, vocês vão adorar. Curso muito bom. Tem outros cursos também, tá? Não é só esse o curso que o professor faz, não, né, professor? Dom ocupacional, tem muito curso bacana. Tem curso sobre gestão do FAP, tem professor, né, TEP. Nossa, tanto curso que tem uns 6 ou 7 cursos disponíveis lá, não é, professor? Acho que o seu microfone está fechado. Tem uns cursozinhos lá. Então, vocês, por favor, não deixem de seguir, de acompanhar o trabalho do professor Paulo Rogério. Se você quer saber sobre gestão de FAP, né, TEP, sobre ruído, vai direto na fonte, que foi esse homem aqui maravilhoso que criou isso tudo, e que a gente tem aí a oportunidade de compartilhar um pouquinho disso com vocês hoje, tá bom? Professor, Jorge vai estar aqui, então, selecionando as perguntas para a gente ir interagindo. Em alguns momentos aqui pode ser que eu não esteja na tela, porque eu estou acompanhando os outros grupos aqui também. O Jorge vai dar esse suporte aqui para a gente. Fiquem à vontade, é um prazer enorme estar com você. O senhor vai fazer agora compartilhamento de tela? Posso colocar? Pessoal, dia 19 de maio, aniversário de 30 anos da Ruba Mária. 30? 30, dia 19 de maio. Mas 30 já passou faz tempo, moço. Aceita, menina. 19 de maio, a nossa amiga Mara Rúbia, ou Rúbia Mária, desculpa, faz primaveras, 30. Meu sonho de consumo. Inteligente, bonita, charmosa, trabalhadeira, endinheirada. Ainda usa Panamá dia de domingo, aí, ó, espetáculo. Professor, o palco é seu, fique à vontade. Contribua aqui com a nossa audiência, nós estaremos aqui nos deleitando com todo esse conhecimento, e precisando de qualquer coisa, é só chamar que eu estou escutando aqui, tá bom? Fique à vontade, o palco do Academy SST é teu. Ao infinito e além. Isso aí. Meu amigo Jorge, você está enxergando alguma coisa aí? Câmbio? Professor, tá tudo certo, tá abrindo agora, tô vendo o senhor. Isso. Agora saiu. Agora deixa eu compartilhar aqui uma... E agora? Você pode clicar aí no... Isso, compartilhando tela. Isso, tá a caminho. Tá aparecendo aí uma fotinha de um careca aí?
Tá aparecendo o senhor? E um favor, clica pra gente em ocultar aquela linha lá embaixo. Ocultar. Ok. Então, Show, esse é o meu professor. nome. E o nosso bate-papo hoje é sobre o fator de risco ruído da engenharia ao direito. Eu vou ficar aqui fazendo uma tabelinha com meu amigo Jorge. O Jorge vai ter paciência de me aturar aí nesse ping-pong, tá bom, Jorjão? Tá combinado. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui deixando aí uma pergunta norteadora do nosso encontro aqui, né? E vocês respondem aí, por favor, no caderninho de vocês aí, mentalmente, qual o limite de tolerância para pagar adicional de insalubridade no Brasil, Jorge? Qual o valor do limite de tolerância para pagar adicional da insalubridade por ruído? Qual o Professor? valor? Jorge? Desculpa, pode falar, tô ouvindo. Eu tô começando o nosso bate-papo aqui fazendo uma pergunta âncora, que lá na frente eu resgato. Eu queria que os amigos aí matutassem aí sobre essa resposta aí, né? Resposta muito fácil, né? Isso aí tu aprende em qualquer cursinho aí. Então, qual o limite de tolerância, pessoal, para pagamento de adicional de insalubridade por ruído contínuo e intermitente no Brasil? Qual o limite de tolerância? Pessoal, tá aguardando a resposta, como é que estamos? Qual o limite de tolerância para pagar adicional de insalubridade no Brasil? Professor, ninguém tá respondendo. Qual o limite de tolerância para pagar financiamento de aposentadoria especial no Brasil? Davidson, 100% da dose. Mauro, acima de uma dose. Gente, me ajuda. É isso mesmo? Rômulo, 85 decibéis. Então, essa é uma pergunta muito importante, porque a partir dela a gente vai discutir as nossas definições, né? Então, vamos lá. No Brasil, nós temos aí o fator de risco ruído, e fica a pergunta aqui, que eu vou aparecer agora para vocês na telinha. Fica a pergunta, eu vou dar um stop aqui no screen, voltar aqui para o meu amigo Jorge. Pessoal, o nosso assunto aqui é ruído. O que é ruído? Uma mistura de sons. O que é som? É toda a variação de pressão atmosférica que ativa o cérebro humano. O cérebro humano é ativado por um sinal sonoro quando há som. E o que é som? É a variação de pressão atmosférica, desde que essa variação aconteça dentro de um par pressão versus frequência. Se essa pressão tiver entre 2,10 a menos 5 e 2,10 a segunda pascais, e tiver com a frequência de 20 a 20 mil hertz, nós estamos aí no retângulo de audição formado pela pressão versus frequência. Então, som é uma variação de pressão atmosférica, desde que essa variação aconteça dentro dessa matriz pressão versus frequência. Pressão em pascais, frequências em hertz. Eu fiz a pergunta aqui, e o ruído é a mistura desses sons toda vez que você não conseguir distinguir esses sons, né? Então, uma mistura de som não é ruído. Só passa a ser ruído, essa mistura de som, quando você não consegue distingui-lo. Então, quando você está diante de uma orquestra sinfônica que tem o sopro, tem o metal, tem um instrumento de corda, você consegue distinguir cada uma das notas e cada um dos sons, apesar de ter uma mistura de sons. Essa mistura de som é distinguível e, portanto, isso não é ruído, apesar de ser uma mistura de som, entende? Só se chama ruído a mistura de sons na qual você não consegue distinguir. Não? Você tem uma mistura com muitas frequências misturadas ali e você não consegue fazer essa distinção. Então, eu fiz a pergunta inicial aqui do nosso tema, que é: qual o limite de tolerância para pagar o adicional de insalubridade no Brasil para ruído contínuo e intermitente, nos termos da NNR 15? Resposta, vocês vão dar aí. Qual o limite de tolerância para recolhimento do FACET, financiamento da aposentadoria e condições especiais do trabalho, FACET, para fins do direito previdenciário e do direito tributário? Qual o limite de tolerância? Né? Essas foram as duas perguntas, tá? Para responder essas perguntas, a gente precisa saber o que é ruído, o que é decibel, o que é pressão e o que é frequência. Porque só é possível medir pressão se você souber quais são as frequências
a partir das quais você vai ter ali um mapeamento acústico com pressões e frequências, ok? Bem, o instrumento que mede essa pressão é esse bicho aqui, ó. Eu estou aqui com um audodosímetro da Crompac, está fazendo medição aqui agora, está ativado aqui. Eu tenho 12 canais de medição e eu fiz um input aqui, parametrizei o instrumento para fazer medição, capturando 2 canais simultaneamente. Num canal, eu parametrizei os três parâmetros, o set, né, o setup do instrumento, nível limiar de integração, o fator de dobra e o critério de referência. Então, com base nesses 3 parâmetros, você, com um instrumento desse tipo aqui, que para mim é o melhor do Brasil em termos de custo-benefício, eu não estou fazendo propaganda paga para ninguém aqui, eu comprei, isso é meu instrumento, estou fazendo o meu comentário aqui com um profissional da área, que é um instrumento brasileiro, feito por brasileiros e com uma qualidade e o custo-benefício é excelente. Esse instrumento aqui, da Crompac, eu tenho os 3 instrumentos, tenho o de temperatura, tenho o de vibração e tenho esse de ruído aqui. Com esse instrumento, eu consigo medir simultaneamente em 12 canais, a partir desses 2 parâmetros, desses 3 parâmetros. Então, no canal A, eu parametrizo nível limiar de integração, fator de dobra, critério de referência. Analogamente, no canal B. E aí, faço a medição. Então, no final aqui do nosso encontro, eu vou apurar aqui qual foi a intensidade sonora a qual eu fiquei submetido aqui. Ok? Importante que para a gente responder essa pergunta inicial, qual o limite de tolerância, eu preciso saber o que é limite de tolerância. Preciso saber o que é ruído. E, dentro do ruído, entender minimamente quais são as equações de acústica que permitem fazer a argumentação matemática. Então, é muito importante que o profissional prevencionista use do argumento matemático, entendendo a física, para aí sim encontrar o direito. Por isso que eu chamo esse meu curso de fator de risco ruído da engenharia ao direito. Você passa pela física, argumenta pelo cálculo, usa a instrumentação, metrologia, encontra uma variável síntese, representante, e dessa variável representante eu faço a subsunção do caso à norma. Ou seja, eu faço a observação da norma e verifico o gabarito passa ou não passa a partir da física e da matemática. Eu chamo a atenção aqui dos colegas, profissionais prevencionistas, que trabalhar com ruído não é decorar, não é simplesmente ler a NR15 ou a NHO1. Você precisa ter um mínimo ali de preocupação, de revisão do ensino médio, basicamente ensino médio, trabalhar com movimento harmônico simples, trabalhar com movimento circular uniforme, trabalhar com equações de deslocamento, velocidade e aceleração. Estamos falando aí, pessoal, de acústica básica, tá? Estamos falando de pressão, força por unidade de área, Newton por metro quadrado, isso é Pascal. Estamos falando do princípio de Arquimedes, princípio de Steven, hidrostática, hidrodinâmica, combinado com as funções ondulatórias, né? A gente entender a onda, né? A amplitude de uma onda dentro do movimento que se repete. O movimento que se repete é chamado movimento harmônico. Nem toda vibração gera um movimento harmônico. É possível ter uma vibração que seja não harmônica, e nós não estamos trabalhando com isso aqui. Quem trabalha com ruído e com vibração está trabalhando com movimentos harmônicos. E nos movimentos harmônicos vamos trazer aí as equações relativas à acústica de movimentos harmônicos. Qual seja, basicamente, pressão, que é força por unidade de área, e essa pressão sendo exercida com a repetição. Essa repetição acontece em um dado período, em um dado tempo. A quantidade de vezes que um ciclo se repete no tempo é chamado de frequência. E a quantidade de tempo em que os ciclos acontecem num determinado tempo é chamado de período. Não à toa que a frequência e o período, um é o inverso do outro. A frequência é dada em hertz, que é o t elevado a menos 1, né? Quantidade de vezes que o ciclo se repete num determinado período. E o tempo que gasta para fazer uma repetição é o período. Então, vamos precisar saber
do que é frequência, período, a quantidade de vezes que se repete no tempo, a frequência, o tempo gasto para acontecer um ciclo, o período. Essa onda, esse sinal sonoro é dado pela amplitude, que é exatamente a distância do pêndulo no movimento harmônico. Essa distância máxima que o pêndulo se afasta da linha neutra é chamada de amplitude. Então, eu preciso saber da amplitude, que é a carga energética, aquilo que nos interessa em termos de medição. Quando você está fazendo a medição, você está fazendo a medição de pressão sonora e intensidade sonora. A pressão e intensidade sonora são representantes da amplitude. Então, a frequência não tem a ver com carga energética. A frequência tem a ver com a quantidade de vezes em que essa pressão esforça o seu tímpano, esforça o seu sistema nervoso central e toda a estrutura dos tecidos humanos, né? Perceba, para a gente entrar no direito, para a gente entrar na NR15, no NHO1, é importantíssimo que você faça essa revisão de Física 1, de Cálculo 1, de Matemática do ensino médio, Matemática básica, para a gente entender amplitude, frequência, período. Amplitude, sabendo que é aquela que expressa carga energética. Essa amplitude acontece de modo variável ao longo do dia de trabalho do trabalhador, uma vez que as fontes sonoras são variáveis, né? Variam ao longo do dia, né? Então, o que eu estou propondo aqui aos amigos é que a gente faça aqui uma revisão, né? Física, cálculo, para a gente entender o anexo 1 da NR15 e o seu obsoletismo, o seu anacronismo e a sua impropriedade técnica, né? Porque ele não representa a matemática, ele fere a matemática. O anexo 1 da NR15 está desatualizado, anacrônico, obsoleto, né? E, infelizmente, nessa modernização que estão fazendo aí das NRs, não se colocou o anexo 1 da NR15 para revisão. Eu não sei que pauta é essa que eles querem modernizar e deixa essa porcaiada aí, o anexo 1 da NR15, equivocado, errado matematicamente, como a gente vai provar daqui a pouco, né? Pessoal, voltando aqui, Jorge, não sei se você está aí ainda. Qual é o limite de tolerância para pagar adicional de insalubridade, NR15? Professor, responderam muitas coisas aqui para a gente. E aí, 85 decibéis, 100 decibéis. Engraçado que eu só encontrei decibel. Eu não encontrei, tá assim, 86, 85. Colocaram aqui, ó, especial, 85 dBA de NEM. Assim como a Gleice que está na tela, dose maior que 1 ou 100%. As respostas são basicamente essas. Muito bom. É isso mesmo, Jorge, é isso mesmo. Infelizmente, nossas escolas, né, e a forma que a gente aprende isso na escola, faz com que a gente emburreça, né? A gente não consiga perceber fisicamente e matematicamente aquilo que a norma, de forma equivocada, colocou, né? Então, se a gente pegar lá, nosso amigo Jorge, eu vou voltar aqui e compartilhar, tá bom? Minuto, justo, fique à vontade. Para os colegas enxergarem aí o item da norma que responde essas questões. Ocultar. Já aparece agora aí, Jorge? Está aparecendo. Pessoal, o item 6 da NR15, anexo 1, dispõe de modo objetivo. Se durante a jornada de trabalho ocorrerem 2 ou mais períodos de exposição a ruído de diferentes níveis, deve ser considerado os seus efeitos combinados, de forma que a soma das seguintes frações, C1, T1, C3, CT3, CN, TN, exceder a unidade. A exposição estará acima do limite de tolerância. Então, para ter direito ao pagamento de adicional de insalubridade, qual o limite de tolerância, Jorge, pela NR15? Colegas que responderam aí 85 dBA para 8 horas, tem que tomar cuidado que 85 dBA por 8 horas só vale apenas e tão somente se for para um único período de exposição ao longo da jornada. Isso não acontece no dia a dia em empresa nenhuma. No laboratório, que é onde você consegue controlar as variáveis, você sofre muito, Jorge, para conseguir acusticamente garantir
uma situação de laboratório que seja única, de manhã e de tarde, no laboratório. Imagine na empresa. Então, Justo. Cuidado, pessoal. Quando você fizer a leitura da NR15, que já está errada, equivocada, anacrônica, obsoleta, é tudo que não presta hoje da NR15, pelas NRs, né? É simbolizado por esse anexo 1 da NR15, que infelizmente é ensinado na sala de aulas, aí no curso técnico de segurança, de enfermagem do trabalho, engenharia e medicina do trabalho, né? Então, eu, como aluno, aprendi que o limite de tolerância para adicional de insalubridade é 85 dBA para 8 horas. E é a situação de exceção. É a situação que eu diria que nunca acontece. Por quê? Porque o item 6 é que deve ser usado. O item 6 da NR15, Jorge. Se durante a jornada de trabalho ocorrer 2 ou mais períodos de exposição, deve ser usado o efeito combinado dessas situações acústicas e verificar a unidade com o limite de tolerância. O limite de tolerância, portanto, é 1, que é equivalente a 100%. Isso. Tá claro, Jorge? Tá claro. Então, jamais um laudo de insalubridade feito por um técnico de segurança, engenheiro, médico, quem quer que seja, poderá expressar a conclusão desse laudo dizendo que está acima ou abaixo de 85 dBA para 8 horas. Isso é uma ignorância técnica gigante. O laudo correto deve concluir se está acima ou abaixo da unidade. Por quê? Porque o item 6 da NR15, anexo 1, estabelece a unidade como limite de tolerância. E você só pode concluir se há ou não insalubridade se ultrapassar o limite de tolerância. E qual é a tolerância? Qual é a tolerância, Jorge? Professor? Estou perturbando o Jorge aqui. Jorge? Me desculpa, professor. Pode falar, pode falar. Ah, Jorge está noutra aí. Não, é que eu tô perturbando Desculpa, você, né? Não está me atrapalhando, não. É porque eu estou pegando os comentários do pessoal para poder passar para o senhor as perguntas. Tranquilo. É porque eu estou diante aqui de uma tela de computador e fico silêncio, eu fico sem saber se eu estou conseguindo me expressar bem. Então, primeiro item que eu quero chamar a atenção dos colegas aí é o seguinte: cuidado com essa decoreba que os professores nos ensinaram, que por sua vez eles foram ensinados assim, né? De que o limite de tolerância é 85 dBA para 8 horas. Mentira! Isso é errado. O limite de tolerância para adicional de insalubridade, nos termos da NR15, anexo 1, é dado pela unidade. E a unidade é 1. 1 é 100%. Tá vendo aqui, Jorge? Justo. Então, quem respondeu aí 85 dBA para 8 horas, eu faço esse apontamento aqui para ter cuidado que esse limite de tolerância só é válido para situações monoexpostas, ou seja, só uma exposição ao longo do dia. Tá claro, Jorge? E bacana que várias pessoas responderam, viu, o professor? Dose maior que 1 ou 100%? Várias pessoas colocaram esse 100%. Não equivalente a 1. Isso. E qual é o instrumento que apura a dose? Qual é o nome desse instrumento, pessoal, que está aqui na minha lapela aqui? Qual é o nome desse instrumento? Pessoal? Quem respondeu audiodosímetro, acertou. Quem respondeu sonômetro, acertou. Quem respondeu decibelímetro, errou feio. Não existe decibelímetro. O medidor de pressão sonora mede pressão, não mede decibéis. Decibel é a escala de equivalência logarítmica cuja álgebra é feita a partir das pressões instantâneas capturadas pelo sensor. Então, nós temos um sensor, que é tipo um tímpano, ele capta a pressão, força por unidade de área, pascais, e ele exerce uma força nessa área, e essa força é capturada em pressões instantâneas. E é feito um algoritmo de cálculo logarítmico, porque a função é logarítmica, e o BEL é a relação exponencial, que é o inverso do log. O log na base 10, nós temos o inverso, que é uma função exponencial. E a sensibilidade humana acontece numa função logarítmica ou exponencial entre o estímulo sonoro e a sensação humana.
o ouvido humano não escuta linearmente, o ouvido humano escuta logaritmicamente. Como isso complicava muito para os fabricantes produzirem equipamentos, uma vez que a curva logarítmica ela tem ajustes, né, de sensibilidade muito díspares, né, entre o início da escala e o final da escala, perceba que o ouvido humano escuta 2,10 a menos 5 pascais no limiar inferior de integração e vai até 200 pascais. Isso é 10 elevado à sétima. Lá no expoente é 10 à sétima. Perceba que o ouvido humano é um órgão altamente sensível, né? Se a gente transpusesse o ouvido humano para a acuidade visual, a gente veria o mais longínquo do astro astronômico e enxergaria o vírus. Percebe? Se nós transpuséssemos a sensibilidade da escala auditiva, que vai de 2,10 a 0 a 2,10 a 14 watts por metro quadrado, intensidade. Intensidade é o watts por metro quadrado. O watts é potência. O watts é força vezes deslocamento dividido por tempo. Então, novamente, estamos falando de força. Força vezes deslocamento dividido por tempo, potência. Dividido pela área do tímpano, intensidade quadrada ou potência por área, que é a intensidade acústica. Ou você trabalha com intensidade acústica ou você trabalha com pressão acústica, que é força por área. Em ambas as equações, nós temos área no denominador e força no numerador. Então, trabalhar com pressão e trabalhar com intensidade, algebricamente, é a mesma coisa. Porque um é função do outro, entende, Jorge? Entendo. Então, professor, o que o senhor falou? Se a gente transpusesse a acuidade auditiva para os olhos, nós veríamos 10 a quarta na potência, Jorge. Imagina que sensibilidade humana. Então, como o ouvido humano escuta nessa função logarítmica, os cientistas produziram equações que simulam o ouvido humano no instrumento. Então, esse instrumento, quando eu coloco a ponderação tipo A, eu estou dizendo para o algoritmo simular o ouvido humano, ou seja, não escutar linearmente, escutar logaritmicamente. O nome disso é Bell, em homenagem a Graham Bell, Alexandre Graham Bell, que é o inventor do telefone. Essa unidade, que é o log de um valor desconhecido pelo log do valor do limite de audição, que é o I0, intensidade limiar de audição, essa relação é chamada de Bell. Como essa relação ficou muito comprimida, uma vez que ela trabalha com os expoentes, ela ficou de 0 a 14, nós temos aí o decibel, que é 10 vezes esse valor. Então, 10 vezes o Bell é o decibel, que em vez de 0 a 14 Bell, vai de 0 a 140. Por isso que no display dos audiodosímetros, dos medidores de pressão sonora, nós temos o display que varia de 0 a 140. Ok, Jorge? Show de bola. Professor, só havia falado alguma coisa sobre o decibelímetro, não foi? Isso. O medidor de pressão sonora, ele é chamado pelo leigo, pela aquela pessoa que não estudou, que nunca foi para a escola, ele é chamado pelo quem está no barzinho tomando uma, ele pode ser chamado por decibelímetro. Agora, aquele que é profissional previsionista jamais poderá chamar este instrumento de decibelímetro, porque decibelímetro pressupõe que ele mede decibel, e ele não mede decibel. Ele expressa em decibéis, a partir de uma conversão algébrica, a grandeza física, pressão. Então, qual é a grandeza medida? Pressão. E qual é o instrumento que mede pressão? Medidor de pressão sonora. Se essa medição de pressão sonora acontece dentro de frequências audíveis, que é de 20 a 20 mil Hz, esse medidor de pressão sonora pode ser chamado de sonômetro, porque ele mede som. Perguntei isso porque o Odete Sanches comentou aqui pra gente. Eu adoro falar isso. Não existe decibelímetro. Vamos corrigir o decibelímetro. Eu digo mais, aquele profissional que escreve decibelímetro está dando atestado de incompetente. Ótimo. Você conseguiu me explicar aí, Jorge? Conseguiu, ficou muito claro. E o pessoal está aqui comentando, concordando plenamente com o senhor. Ótimo. Então, vamos lá. Nós temos, então, duas grandezas físicas. Pressão e intensidade.
Em ambas as grandezas físicas, nós temos uma componente chamada força, que é a componente dinâmica. Então, pressão é força por área. Intensidade é potência por área. E o que é potência? É trabalho pelo tempo. E o que é trabalho? É força vezes deslocamento. Então, força comparece nos dois. Por isso que, algebricamente, considerando as CNTPs, condição normais de temperatura e pressão, você pode fazer uma equivalência algébrica entre intensidade sonora e pressão sonora. Quando você vai para o direito, o legislador fugiu dessa esparrela. Você chega lá na NR15, anexo 1, ele não fala nem pressão, nem intensidade, ele fala nível sonoro. Sim. Por quê? Porque se eu posso falar no gênero, por que eu vou falar no específico? Percebe? Percebo. Então, quem está preocupado com a saúde humana se preocupa com pressão sonora. Quem está preocupado com a fabricação de instrumentos que vão causar ruídos ambientais está preocupado com intensidade. Então, no datasheet, no manual do fabricante, a preocupação do fabricante é o nível sonoro em termos de intensidade. Porque está preocupado com o consumidor que vai comprar ou não aquele equipamento e ele vai escolher, obviamente, o equipamento menos ruidoso, não é isso? Então, você, Jorge, vai comprar ventiladores, você, além de verificar a pressão e vazão do ventilador, você vai verificar o nível sonoro propagado por essa máquina em determinada rotação, não é isso? Justo. Esse fabricante, Jorge, ele não está preocupado em dBA, ele está preocupado em intensidade. E aí a expressão mecânica de intensidade é o watts por metro quadrado, porque a preocupação do fabricante é com a intensidade sonora. Ok? O mesmo Jorge, que está nesse mesmo ambiente, ao fazer a avaliação do trabalhador que está subordinado a essa pressão sonora oriunda dos ventiladores, já não está mais preocupado com o watts da fonte, mas sim com o dBA, que é a pressão, que é Pascal, que chega no ouvido humano pela sensibilidade logarítmica da sensação humana dada pelo ouvido humano. O nome disso é decibel. E esse decibel, ele é ajustado por um circuito que coloca impedâncias nas frequências extremas e coloca amplificação nas frequências centrais. Por isso que você tem que ter um medidor de pressão sonora que meça em decibel esse que seja ajustado por circuitos de ponderação e respostas. Essas respostas vão variar conforme o caso, conforme a necessidade. Resposta rápida, resposta lenta. Circuito de ponderação A, circuito de ponderação D de dado. Quando você faz o setup da máquina, do instrumento, para medir o ouvido humano, simulando como se o ouvido humano fosse, você tem que colocar impedância nas frequências extremas, lembrando que o ouvido humano escuta de 20 a 20 mil Hz, e as frequências centrais em torno de 4.500 Hz. O ouvido humano não escuta linearmente nessas frequências, Jorge. Então, de novo, o ouvido humano, se eu escrever aqui, o pessoal enxerga ou não? De 20 Hz. O pessoal enxerga aí, Jorge? Não, né? Não, do senhor não, só quando a Ruby escreve para a gente. Tá. Então, o ouvido humano escuta, o ouvido humano normal, o adulto, escuta de 20 a 20 mil Hz. De 2,10 a menos 5 pascais a 2,10 a segunda pascais. De 10 elevado a segunda, o watts por metro quadrado, a 2 a 10 a menos 10, o watts por metro quadrado. Presta atenção, pessoal. 2,10 a menos 10. Tem noção do que é isso, Jorjão? Não. É 0,000000012 vezes. Ai. O ser humano consegue ter sensibilidade humana para potências sonoras por metro quadrado da ordem de 10 a menos 10, limite inferior de audibilidade a 10 a segunda, ou seja, 100 watts por metro quadrado. Então a gente varia de 0,0000000 na décima casa até 100, que é 10 a segunda. Então imagina,
Como você fala nessa porcaiada aí chamada EPI, os imbecis que falam em EPI não estão tratando de uma grandeza nesse nível. Estamos falando de algo que a sensibilidade humana faz com que a gente tenha sensibilidade de 10 a menos 10 a 10 a segunda Watt metro quadrado. Capturando energias que vai de 20 a 20 mil Hz. Que serve, Jorge, para a gente escutar, mas serve para a gente se equilibrar e serve para a gente ter o efeito Doppler. Saber se a onça está indo ou vindo e sabendo qual é a velocidade relativa da onça. Hein, Jorge? Sim. Para que serve o ouvido humano? Terceira pergunta. Para que serve o ouvido humano? Universitários respondam aqui para replicar. Para que serve o ouvido humano, pessoal? Para que serve o ouvido humano, pessoal? Né? Eu já fiz 3 perguntas. Uma a gente já respondeu, e a grande maioria acertou, que o limite de tolerância para fins de insalubridade no Brasil, de adicional de insalubridade, é dose unitária. Só que a lei não fala essa palavra dose. A lei fala somatória das frações cujo resultado é maior do que 1. Quem fala em dose já são os matemáticos, que entendem de cálculo integral diferencial e acham a área. A área abaixo da curva, produzida pelas pressões instantâneas, essa área abaixo dessa curva é chamada de dose. Então, transpondo o conceito matemático de integral, que é a área abaixo de uma curva, para o dispositivo legal, você faz a leitura do item 6 da NR15, colocando a palavra dose, sabendo que a palavra dose não está no texto da NR15, Jorge. Cuidado, pessoal. Falar em dose está errado? Não, porque matematicamente você prova que aquela soma de frações equivale a uma área. E essa área, em matemática, se chama dose. E o que é dose? É o produto base vezes a altura do retângulo. Base vezes a altura do retângulo não é uma área? Isso é integral. E por isso que o aldodosímetro faz a integração definida de A a B, que é exatamente o ponto de medição que você faz ao longo do dia, né? Então, qual o tempo de medição? Essa integral de A a B. Primeira resposta foi dada quando a gente respondeu limite para fins de pagamento de adicional de insalubridade, o limite é 1. Qual o nome desse 1? Dose. Dose está na norma? Não. Está errado? Não. Está correto. Mas você tem que explicar para o ouvinte que, apesar de não estar escrito dose no item 6 da NR15, no anexo 1, está subentendido naquela somatória de frações. A segunda pergunta foi qual o limite de tolerância para o FACET, lá para a Receita Federal e para a Previdência. E a terceira pergunta é para que serve o ouvido? Justo. E até agora a gente não tem resposta dessa, professor? O pessoal tá de saco cheio aí, um caba chato feito eu falando. Saco cheio não. Imagina, Paraíba. Falando errado, falando feio. O senhor sabe o que o pessoal está fazendo agora? Vou abrir para o senhor, ó, 2 coisas. Eles falaram assim, gente, quase todo mundo falando a mesma coisa. Eu jurava que soubesse alguma coisa de ruído, não sei nada. O pessoal está aprendendo muito com o senhor. Eles estão assim, não sabia isso de ruído. E eles vão falando assim, gente, o Jorge tá boiando, eu preciso do livro. Vou precisar comprar o livro do senhor urgente. Isso. Vou ter que estudar muito esse livro. E eu deixei 2 livros aí com a Mária e o Jorge, viu, pessoal? Cobrem deles aí, que é um brinde meu aí, né? Agora, professor, eu posso tentar responder essa pergunta sabendo que eu vou errar, muito provavelmente? Amigo, hoje é domingo, hoje é dia de festa. Oba! Então vamos lá. Olha, eu senso comum até onde sei. Estou tomando meu chá aqui, professor. Até onde sei, uma das funções do ouvido está no equilíbrio também. O equilíbrio passa por ali. Então, não sei se eu falei uma besteira absurda. Não. Perfeito. A questão é, o EPI combate isso? Não. Ou seja, para que serve o EPI? Por que todo técnico de segurança, engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, fabricante, Dupont, 3M, esse povo todo aí, só fala em EPI,
como se a orelha humana só servisse para escutar. Então, quando você colocar o EPI, entenda que você está desprezando, desconsiderando duas funções importantíssimas do ouvido humano. Quais são? Equilíbrio e velocidade relativa, o efeito Doppler. Opa, então, essa segunda eu não sabia. Então, quando a ambulância passa aqui na rua, Jorge, e você, eu tenho certeza, faz isso também, você sabe de onde ela vem, não sabe? Sim. Eu estou falando de uma rua de mão dupla, né, pessoal? Claro. Se for só a mão única, você sabe de onde ela vem. Mas o sentido é único. Se você está na mão dupla e você não tá enxergando a ambulância, os teus ouvidos estão ouvindo, não estão? E o teu ouvido calcula. Ele vai dizer, está vindo, não está indo, está vindo. Segunda pergunta, está vindo com 40 km por hora. Entendeu? Para ser o ouvido humano? Sim. Está se aproximando, fique esperto. Então, é muito cuidado, pessoal. Quem vai trabalhar com ruído, um ambiente de trabalho, tem que estar preocupado com aquilo que serve o ouvido humano. O ouvido humano vai além de escutar. Né? Para que serve o ouvido humano? Escutar. Escutar qual é a energia? Pressão e intensidade. Uhum. Essa pressão e intensidade flutuando de 20 a 20 mil Hz. De 10 elevado a menos 10 watts por metro quadrado a 10 a segunda watts por metro quadrado. Isso dá 14 no expoente, pessoal. Dá 14 no expoente. O que quer dizer isso? Que o ouvido humano escuta do amor à dor. Ei, Jorjão? Quando você está namorando, você está sussurrando ali, meu amor, te amo, não sei o quê. Você está falando ali em 10 elevado a menos 10 watts por metro quadrado e teu parceiro, tua parceira está escutando, velho. É o sussurro. Posso falar da dor? E a dor, vai, fala. Uma granada que explode muito próximo da pessoa. Aí já é impacto. Não. Aí já é trauma. Turbina de avião. Isso. Aí você está no ruído contínuo intermitente. Bem lembrado, Jorge. Então, pessoal, estamos falando aqui do ruído contínuo intermitente, aquele que vai fazendo mal aos pouquinhos, tá? Isso é chamado de morbidade crônica. Quando a granada explode próximo aos nossos ouvidos, ela tem uma morbidade aguda. É trauma acústico, tá? A explosão, deslocamento de ar muito, muito forte, abrupto, né? Isso causa rompimento timpânico. Sangra. Aquilo ali rompe, tá? Estamos falando aqui nesse bate-bola aqui, Jorge, de ruído contínuo intermitente, que é aquele que flutua em torno de 3 decibéis. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Estamos com 43 minutos e eu me enrolei todo aqui. Acho que não vai dar para chegar nos 50 minutos, não. Mas vamos lá. Eu vou aproveitar esse tranquilo. E depois eu tenho uma questão para passar para o senhor. O pessoal quer que o senhor comente uma coisa que eu posso segurar mais uns minutos, né? É sobre esse assunto que eu já comentei aqui? Não, o pessoal está falando sobre o recurso extraordinário com agravo do STF 664-335. O senhor não comentou ainda não, né? Isso, não, mas guarda aí, por favor. Guarda aí. Deixa comigo. Pessoal, eu estou preocupado agora com as nossas definições, tá? Eu percebo com os colegas aí no dia a dia que o debate está muito empobrecido em termos técnicos, né? E aí qualquer um fala qualquer coisa. E aí, por conta disso, o profissional que investe, que se preocupa com o aprendizado, ele termina sendo obrigado a fazer o preço do concorrente que simplesmente decorou a norma, fala umas besteiras aí e fica por isso mesmo, né? Então, a minha proposta aqui para os colegas é que vocês façam uma limpeza do mercado via competência. Então, na hora que você for criticar o laudo do colega, na hora que você estiver numa audiência, numa assistência técnica, numa perícia, na hora que você estiver fazendo um PPRA, um documento de gestão, um PGMAT, enfim, na hora que você estiver... Coloca uma nomenclatura técnica, não tenha receio de escrever muito, porque é impossível ter um laudo de ruído com menos de 50 páginas.
Você tem que ter um laudo de ruído com, no mínimo, uma planta baixa, uma planta de processo, uma planta de engenharia, uma planta de detalhamento, datasheet de equipamento, mapeamento acústico de todas as fontes, o espectro de frequência. Então, assim, só para começar a falar em laudo, você vai ter que ter uma cartografia muito densa. E o que a gente não vê em laudo é desenho, é planta baixa, não tem nada disso. Os caras fazem questão de decorar a norma, Ctrl-C, Ctrl-V, e coloca no laudo técnico de profissional prevencionista como se fosse advogado. O cara só escreve e só coloca a cópia de norma. Né? Então, assim, pessoal, ruído. Primeiro ponto, desenho, 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 desenho. Segundo ponto, cálculo, 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 cálculo. Não precisa nem colocar qual é a norma, nem colocar qual é a norma. Quem quiser que vai consultar a norma. Né? Você está fazendo um laudo como profissional prevencionista, o que é que você tem que fazer? Meter cálculo, velho, meter cálculo. Cálculo, desenho, gráfico, percebe? Fluxograma de processo, fluxograma de engenharia, mapeamento acústico, quais são as pressões, quais são as frequências. Senão a gente vai continuar para sempre no Ctrl-C, Ctrl-V, né, professor? Não, e aí, Jorge, aí o que acontece? Todo mundo ganha pouco. Fica o mercado prostituído, porque o cliente lá vai pagar, quem paga menos, fica por isso mesmo. Na hora que você faz um trabalho com essa envergadura, o teu cliente vai perceber que você é um cara diferenciado. Você não está chamando... Agrega valor, ué. Decibelímetro, você não está colocando cópia de norma, não está empurrando linguiça ali, só para cumprir tabela. Né? Ótimo. E aí, Jorge? Ótimo, ok. Vamos lá. Então, terceira pergunta fundamental, para que serve o ouvido humano? Escutar pressões, frequências. Essas pressões e frequências, a ciência já evoluiu e já sabe que elas fazem mal à saúde, desde que haja um tempo de exposição. Uhum. Então, é uma entidade mórbida, ruído é um fator de risco que afeta qual sistema do corpo humano, Jorge? Quais são os órgãos atingidos pelo ruído? Pelo sistema nervoso, provavelmente. Justo? O que mais? Ah, meu pai, você faz umas perguntas difíceis para mim, professor? Ai, pessoal, não. Eu tô socando aqui o nosso amigo Jorge. E o povo não me ajuda aqui, não, professor. Gente, me ajuda aí, gente. Né, pessoal? Mas você quer colocar um aviso, né? Quer falar lá no seu DDS sobre ruído? Fala o seguinte: ruído, você fala para as mulheres, ruído engorda. Fala para os homens, ruído brocha. Opa. Ruído causa hipertensão arterial sistêmica. Ruído causa diabetes. Colocaram aqui cardiovascular para mim. Ok. Por quê? Porque o corpo humano está reagindo a uma pressão. E como é que você coloca uma contrapressão para reagir a essa pressão externa? De onde vem essa contrapressão, Jorge? Tem uma pressão chegando aqui. Pá, pá, Sim. pá, pá, pá. Eu tenho que anular essa pressão. Essa força vem de onde? Me ajuda. Do bombeiro. Eu tenho que ter uma bomba. Ótimo. Eu tenho que ter uma bomba Sim. que pressurize internamente e faça a neutralização da agressão, certo? Ótimo. Em determinados limites, o corpo humano reage a isso, ele tem uma perda auditiva temporária e depois ele recupera. Tem um silêncio acústico e ele recupera. Então, quando o Jorjão tá afim de tomar uma, vai pra balada, e solta franga lá numa boate, o Jorjão tá pegando ali 120, 130 nos cornos ali, certo? Red Bull, pá, 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 beijo na boca, aquele negócio todo. Chega em casa às 7 da manhã, dorme ali até as 4 da tarde ali, toma uma aguinha ali e tal, recupera. Nesse período ele teve perda auditiva. Por quê? Porque o corpo humano reagiu a essa agressão externa que ele teve o tesão de participar. Você foi lá porque quis, Jorjão. Ou não? Porque o trem tava bom demais, velho. Só que o barman tava lá se arrombando, tava não? Sim. E aí? Ele não teve escolha. Então, o corpo humano, pessoal, ele reage à agressão. Essa agressão ativa todas as tubulações, são os vasos capilares. Você tem que aumentar a vazão, tem que aumentar a pressão,
o bombeio aumenta pressão e vazão, você altera o sistema cardiorrespiratório. Você está sendo agredido. Está sendo agredido. Então, o corpo reage alterando endocrinamente, alterando os hormônios, liberando os hormônios que engordam. Cortisona, liberando morfina, liberando... Então, assim, quando você está diante do ruído, meu amigo, você está subordinando o trabalhador a um conjunto estressante de grande parte dos organismos, dos órgãos e dos sistemas do corpo humano, e não apenas do sistema auditivo. Sim, boa. Então, ruído causa alteração do sistema endócrino, alteração do sistema hormonal, alteração do sistema cardiovascular e, principalmente, Jorge, alteração do sistema psíquico. O ambiente ruidoso é um ambiente que você fica irritado, impaciente, e um ambiente que acidenta. Então, o responsável pelos traumas, pelas amputações, pelas mortes no acidente de trabalho é o ruído. Tá claro, pessoal? Então, cuidado. Quem estiver aqui falando em Dupont, 3M, NRR, essas bobajadas todas aí de EPI, tem que tomar cuidado que quem está prescrevendo EPI está assinando como réu confesso de um criminoso que prescreve um equipamento que sabidamente não vai combater os problemas hormonais, endócrinos, circulatórios, psíquicos do trabalhador. E o acidente do trabalho, que lá na frente o engenheiro de segurança vai fazer uma análise do acidente e vai dizer que foi ato inseguro, esse engenheiro safado, preguiçoso, pilantra, esse engenheiro não fez a análise de risco correta e sequer colocou no inventário de possibilidades para esse acidente a situação de impaciência que esse trabalhador foi obrigado a conviver, uma situação de irritação. E o trabalhador irritado, impaciente pelo ruído, o que faz, Jorge? Coloca a mão na parte móvel da máquina. E lá na frente, vem um imbecil lá dizendo que foi ato inseguro. Por quê? Porque ele já prescreveu a porra do EPI que todo mundo sabe que não serve para nada. E aí só tem um outro problema, né? Além dessa questão do acidente, do que você falou da análise, da investigação de acidentes, ainda que o estudo epidemiológico, a empresa mais bacaninha que faz um estudo epidemiológico decente, né? A coisa ainda não vai ser tratada da forma devida, porque considerando que a maior parte dos médicos não vai a campo e o engenheiro não vai conseguir estabelecer o vínculo, vai continuar tudo da mesma forma. E o ruído deitando e rolando, detonando as pessoas. Mas esses dois profissionais aí, o engenheiro e o médico, eles sabem que o ruído tem efeitos extraauditivos. Ele sabe. Justo. Então, assim, ele não precisa ir para o ambiente para ver nada. Então, se você sabe que o ambiente é ruidoso e esse estudo é qualitativo, não tem que medir nada. O ambiente é ruidoso, eu faço essa investigação e reconheço o fator de risco qualitativamente, sem fazer medição alguma. Okay? Então, se o ambiente é ruidoso, ele tem a ver com consequências endócrinas, hormonais, vasocirculatórias, cardíacas, e principalmente com acidente traumático. Por quê? Porque ele ativa uma região importantíssima que é nada mais, nada menos que a situação pré-acidente, que é a situação da irritação e da impaciência. Então, você termina simplificando demais esse assunto de ruído e fica essa imbecilização aí do EPI, e você não discute a acústica, né, as equações, a física, o cálculo que está por trás do ruído, e muito menos as consequências extra-auditivas do ruído. Então, o que o STF julgou, antecipando aí a sua pergunta, o que o STF julgou foi: o EPI auricular é absolutamente ineficaz, porque ineficaz é o controle de campo. Jamais, no campo, será controlada essas fontes sonoras para saber se o trabalhador teve o EPI para aquela frequência ou para aquela outra frequência, uma vez que a frequência muda no processo produtivo.
No campo, jamais você vai garantir que o trabalhador usou 8 horas por dia, todo dia, o dia todo. Então, o que o STF julgou foi um juízo de realidade. Qual é a realidade? Não há controle no campo. Existe controle no laboratório. Uhum. Então, o fabricante do POM 3M, ele faz lá uns experimentos, ele verifica os desvios padrões e diz para cada banda de frequência qual o nível de redução de ruído. Só que esse valor que ele coloca no rótulo do EPI não acontece no campo. Por quê? Porque eu não garanto no campo que o trabalhador usou 8 horas por dia, todo dia, o dia todo. Ponto 1. Ponto 2. Eu não garanto no campo que ao usar 8 horas por dia esse EPI, não vai ter efeitos extra-auditivos, endócrinos, cardíacos, psicológicos, ok? Uhum. Então, por que o STF julgou pela ineficácia absoluta do EPI auricular? Porque o EPI auricular é uma farsa, é uma safadeza. Okay? Usando a linguagem aqui bem técnica, é pilantragem. O nome disso é pilantragem. Por quê? Porque você não faz gestão ambiental, você não investe em melhoria ambiental, não faz manutenção nas máquinas, não tem um programa mestre de manutenção, não controla as folgas, não lubrifica, produz deliberadamente um ambiente doentio, um ambiente altamente nefasto, e aí descarrega tudo no receptor, que é o trabalhador que é obrigado a conviver nesse ambiente produtivo, cuja faça é dado pela EPI, e se ele não usar o EPI, o culpado é o trabalhador que não usou, uma vez que contratou o técnico de segurança para ser despachante de EPI lá no almoxarifado. Agora, então, professor... A gente meio que resumiu toda a ciência de prevenção a essa coisa ridícula do EPI, né? E tirou fora de qualquer discussão a culpabilidade desse patrão e desse status quo que engendrou um processo produtivo sabidamente adoecedor. Agora, uma pergunta para o senhor. Me despindo de título, seja o que for, esquecendo a STF, descendo esse povo todo de lado. Então, se a gente parar para pensar, no tocante ao ruído, não há que se pensar em proteção individual, sim a coletiva. A gente tem que eliminar o problema lá na fonte, porque o trabalhador vai pagar a conta de um modo ou de outro. Ou eu falei besteira? Não, meu amigo, que falou besteira o quê? Você, Jorge, quando você vai para Miami, você pega um avião, não pega? Sim. Quando você entra no avião, alguém te dá colete salva-vida para você vestir, dá paraquedas? No avião, não. Por quê? Porque não tem como se eu abrir a porta... Todo mundo sabe que não presta. Todo mundo sabe que não presta. Não vai funcionar. Todo mundo sabe que não presta. Quando o médico lá do coordenador lá da tomografia computadorizada, ele fica bem próximo ao raio-x lá, ou o cara que trabalha com ensaio não destrutivo lá na indústria, com raio gama, gammagrafia, ele usa cueca de chumbo? Não. Ele usa canetinha dosimétrica? Não. Usa caneta dosimétrica. A caneta sim, desculpa, a cueca que não, a caneta sim. Então, esse médico que está lá no andar de baixo, lá do hospital, ele sabe que o EPI não é bom. Tanto é que ele não tem EPI. Certo? Certo. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Insalubridade. Quais são as insalubridades? Quais são os fatores de risco de insalubridade que existe EPI eficaz? Vibração tem? Temperatura tem? Eficaz não. Não existe, não. Nem eficaz, nem EPI existe. Porque o EPI para temperatura alta é ficar nu. É ficar nu, para aumentar a área de transferência de calor. Então, nós, na escola, aprendemos uma imbecilidade que a gente reproduz. A gente sai da escola técnico em catálogo da 3M e da Dupont. Eu saí como engenheiro de segurança, especialista em catálogo de fabricante de EPI. Quando a gente sabe que isso é uma mentira. Não existe EPI. EPI você vai usar numa situação complementar, numa situação emergencial, numa contingência. Né? Então, nós invertemos toda a lógica, subvertemos as nossas inteligências, elegemos como rainha do sistema o EPI e o principal vassalo do sistema, o tal da CAT. Né? A gente inverteu tudo, imbecilizou tudo. Né?
Então, o que eu estou colocando aqui para os amigos é, o EPI é importante? Claro que é. Mas complementarmente, emergencialmente, o Satanás te chamando, o mundo acabando, aí você vai colocar o EPI, entendeu? Uhum. Mas não como regra, todo dia, o dia todo, porque, obviamente, você está no pior dos mundos. Agora, professor... Tanto é verdade, Jorge, que nas situações em que quem manda está vinculado ao fator de risco, ele não usa o EPI. Tanto é verdade que o médico lá no hospital não usa cueca de chumbo. Ele sabe que não vai servir para nada. Ele sabe que o importante é dobrar a espessura da laje. Uhum. A cada um centímetro de concreto armado, ele coloca mais 4 de chumbo. E vai ficar caro? Vai, mas quem vai pagar? Eu quem? O dono do hospital. Porque eu, médico, não vou aceitar trabalhar aqui sem ter parede dobrada de bunker de chumbo. Entendeu? Agora, professor... Ele não vai querer usar o EPI. Justo. Sabe o que passa na minha cabeça? Eu concordo com o senhor e eu sei. Eu me lembro eu não vou saber da fonte agora, mas dessa leitura, de que o EPI seja algo temporário, algo provisório, etc. Agora, eu estou tentando trazer isso para uma realidade para fazer algo aplicável. Parece que isso é cultural, né, no nosso país, a questão do EPI. Como é que a gente vai quebrar essa cultura? Qual a dica que o senhor me dá? É a mesma dica que a gente acabou com a escravatura. Era um absurdo acabar com a escravatura porque estava na cultura. Uhum. Então, o senhor de engenho, quem manda, o cafeicultor lá, o dono da fazenda, não, tem que ter, porque esse povo vai morrer de fome. Se não for eu para ajudá-los, eles vão morrer de fome. Esse era o discurso. Em 88, quando a Constituinte colocou os 4 meses para gestante, qual era a conversa dos caras? Vai acabar o emprego das mulheres, isso é absurdo. Quem já viu mulher ganhar 4 meses sem fazer nada? Essa era a conversa. Então, Jorge, claro que é cultural. Só que a gente tem que fazer o exercício ao contrário e mostrar que existe uma safadeza cultural, uma ideologia dominante que faz com que a gente emburreça e fique comendo no coxo, o coxo que eles querem que a gente coma. Qual seja? SST igual a EPI. EPI é problema do indivíduo, porque é individual. Logo, o problema é da ocupação e não tem nada a ver com a forma que eu preparei o meu ambiente de trabalho. Eu, como dono do ambiente. Então, tudo que a gente não discute hoje é a razão de ser do problema, que é como você organiza o trabalho. Então, existe um grande faz de conta aí, e a gente embarcou nisso, de transferir o problema para onde ele não existe. Não existe problema no trabalhador. O problema não é no trabalhador. O problema não quem manda no trabalhador. Então, o DDS está sendo destinado para a pessoa errada. O DDS tem que ser feito para o patrão. Olha, meu amigo, não mate, não. Olha, meu amigo, não faça hora extra, não. Meu amigo, para que essa produção toda? Meu amigo, peraí. Então, nós temos que fazer DDS com quem manda. Que, no final das contas, quem mata é quem adoece, né? E tem outra coisa também, né, o professor, só para poder ser a minha fala, aproveitando essa questão que o DDS não chega lá na fonte, né, não chega no empregador, agora tem uma outra coisa também, eu fiz administração de empresas depois que eu fiz o curso técnico de segurança. É engraçado, porque removeram, essa é trágico, né, removeram lá das disciplinas ali, a disciplina de SST, da grade, dos cursos de administração de empresas. Então eu percebo que falta também o outro lado, o empregador, o dono do capital, ele ter esse tipo de informação também. Você não acha que está faltando, de algum modo, esse detalhe? Ele sabe. Toda essa riqueza técnica. Infelizmente, Jorge, nós estamos diante de um sistema esgotado, um sistema estagnado, o sistema está podre, e nós, profissionais da área, que temos uma responsabilidade de limpar essa fossa. Estamos com um sistema podre. Então, o sistema sai barato, matar e adoecer. Morrer em terra, adoecer ou previdência. Daqui a 15 dias eu me livro do lixo, problema do Estado brasileiro, a culpa é do INSS. A gente precisa inverter a pergunta. Por que se produz tanto doente para o INSS? Né? E a gente precisa fazer aqui a meia-culpa, porque a gente está se alimentando desse sistema podre, né? Que é o tal do CERMIT. Então, na hora que eu sou obrigado a contratar um faz de conta, que é um CERMIT, eu coloco 4 horas para o médico, 8 horas para o engenheiro, 8 horas para o técnico, esse cara fica feliz,
ele ganha 2, 3, 15, 2, 3, 4 contos ali no máximo. Se for médico, engenheiro ganha 4 contos. Para quê? Para matar e adoecer, porque a norma é inócua, a norma é pífia, a norma não tem força de alterar a cabeça do empregador, porque a cabeça do empregador já sabe que sai barato e pouco arriscado cometer ilegalidades. E aí quase vem a sem risco nenhum. Oi? Quase que sem risco nenhum no nosso país, infelizmente, né? Não tem risco nenhum. Não tem. Qual é o processo hoje que está tramitando por ter assassinado o trabalhador, que eles chamam de acidente fatal? Aí o senhor vai conversar com o empregador, ele fala assim, é risco calculado, dá vontade de bater. Então, mas, enfim, o nosso papo aqui, pessoal, é proibido, mas eu estou fazendo aqui essa extensão para vocês tomarem muito cuidado com a coisa. Se tiver acidente do trabalho traumático, vai atrás que tem ruído. Se tiver amputação, se tiver pérfuro cortante, se tiver laceração, tiver queimadura, tiver essas coisas aí que no primeiro momento é ato inseguro, você vai ver que tem ruído por trás. E se tiver ruído por trás, você é o culpado. Porque lá no teu programa de gestão tem que ter essas informações relacionadas aos efeitos extraauditivos do ruído, que o STF já entendeu que para fins de tributação e para fins previdenciários, o EPI não afasta a nocividade do ambiente de trabalho. Tá bom, Jorge? Combinadíssimo. E para fechar a nossa live aqui, o terceiro assunto. Sim, então fechamos a segunda pergunta. A segunda pergunta é: qual o limite de tolerância para o financiamento da aposentadoria e condições especiais do trabalho? FACET. Limite de tolerância, você vai lá, eu vou compartilhar aqui de novo, Jorjão. Vamos lá. Vamos compartilhar para mostrar para vocês a norma. Ocultar. Então. Apareceu. 85. D minúsculo, B maiúsculo, parênteses, A maiúsculo, NEM. Opa. Percebeu a diferença? Sim. Então, o adicional de insalubridade, o limite de tolerância é 100%. Uhum. Para ativar a norma previdenciária relativa à contribuição do FACET, o limite de tolerância é 85 dBA NEM, nível de exposição normalizado. Ok? Show. Os instrumentos bons, modernos, o aldodosímetro, ele traz o NEM parametrizado pela NHO 01, a norma de higiene ocupacional 01 da Fundacentro. Você só acha o NEM se você fizer o setup do instrumento, ele integrando a partir de 80 dBA, ele dobrando a partir de 3 e o critério de referência 85 para 8 horas. E o que é critério de referência? Critério de referência é o valor que a sociedade aceita de matança. Tá claro, Jorge? Tá claro. Critério de referência é o quê? O valor que a sociedade aceita para matar os filhos dos outros, desde que isso sirva para a sociedade. Certo? Uau. Então, é um critério de imolação, é um critério de holocausto. Por quê? Porque a sociedade sabe que determinadas exposições fazem mal à saúde. Certo, Jorge? Todavia, quando essa exposição faz tanto mal à saúde, que inviabiliza economicamente esse processo produtivo, você faz o banimento. Certo, Jorge? uhum. Então, o Brasil fez o banimento do trabalho escravo. Fez. No momento que a sociedade entendeu que o custo-benefício já não estava vantajoso. Certo. A sociedade brasileira fez o banimento do organoclorado. Fez o banimento do amianto, de pedras amiantíferas. Em que situação? Quando verificou que a consequência da exposição gerava um custo muito maior Caro demais. do que a receita e a renda produzida por esse processo produtivo. Então, esse trade-off, esse custo-benefício,
você faz análise e verifica. Opa, tem que fazer o banimento, não vale a pena. Quando a sociedade entende, Jorge, que esse banimento é muito caro, é muito ruim para a sociedade, porque eu tenho que ter o meu filho sendo tratado no hospital, e é impossível o trabalhador do hospital não estar exposto aos fatores de riscos intrínsecos ao hospital, você faz o banimento do trabalho hospitalar ou você aceita matar o filho dos outros como trabalhadores de hospitais? O que é que vocês acham? O que é que você acha, Jorge? Uau! Então, assim, para minha filha ligar o iPad aqui em casa, casa de rico, para minha filha ligar o iPad aqui, tem que ter alguém agora subindo em uma linha viva, numa subestação, para desenergizar o barramento, não tem? Uhum. Diz a NR10, só trabalha com barramento desenergizado, não é? Sim. Quem vai desenergizar o barramento energizado? Não é um robô. Vai ser um Jorge, um Paulo Rogério da vida, não vai? É um trabalhador. Essa situação, você faz o banimento ou não? Nós estamos preparados para abrir mão dos nossos luxos e etc? Não, porque a sociedade, e eu, inclusive, não quero deixar de ter energia elétrica em casa. Eu tenho que pagar para alguém se expor a um risco intrínseco cuja eliminação é impossível, por definição de projeto. Então, o que é critério de referência, Jorge? Critério de referência é o que a sociedade está disposta. Um nível de matança que a sociedade aceita por conta de um valor maior coletivo, de um bem maior coletivo, que esse imolado, que esse cordeiro imolado vai produzir, entendeu? Uhum. O nome disso é critério de referência. Sim. Então, qual é o critério de referência para ruído, uma vez que ruído não foi banido? Critério de referência, qual é? Qual é, Jorge? Você tem noção de qual é o critério de referência? 50%? Não. Não, os 80%. Isso é nível de ação. Isso é nível de ação. Isso aí está lá na frente, lá na frente. Bem gente, me ajuda aí. Bem antes disso, Jorge, colegas, bem antes disso, os engravatados se juntam, ligam o ar-condicionado, né? Antes disso, já ganhou diária, já tomou uísque em hotéis bons, tal. Esses caras se juntam e fazem o seguinte, ó, qual é o tempo que você acha razoável para alguém ter perda auditiva? 2 anos tá bom? Tá muito, tá pouco. E qual a quantidade de gente que você acha que dá para gente adoecer com perda auditiva? 25%, 50%? Mas vamos adoecer, que frequência? Não, vamos matar aqui os caras em 3.000 Hz, depois 3.500, 4.000 Hz. E vamos derrubar em quantos essa perda auditiva? Não, em 2 dB. Quem decide isso é a sociedade com os seus representantes aqui tomando uísque em hotel de luxo, entendeu? Então, critério de referência. Critério de referência é um corte antropológico que você decide a presença de trabalhadores subordinados a um processo produtivo que sabidamente vai causar, vai matar, vai adoecer. Por quê? Porque era para ter sido banido. Tá claro? Uhum. Como a sociedade entendeu que não deve ser banido, tem que conviver com ele. A questão é, qual é o ponto de corte? Quanto você vai aceitar? Entendeu? A gente continua aceitando os 85, então. Então, não, mas isso aí que você está falando, amigo, é limite de tolerância. O limite de tolerância vem depois. O limite de tolerância e nível de ação, pessoal, vem depois do critério de referência. Primeira pergunta a ser respondida pela sociedade. Qual o critério de referência para matar no Brasil? Não, eu quero matar 50% da população com 2, 3, 4, 5, 10 anos de exposição. 10 anos de exposição a que nível de intensidade? 70, 80 dBA, 85, 90. O Brasil já teve 90 como referência. Os Estados Unidos até hoje, aquela merda lá, os Estados Unidos até hoje é 90 dBA. Sim. Então, assim, é importante, pessoal, a gente entender que, dado o critério de referência, ou seja, se eu ficar nesse critério de referência, eu vou matar e adoecer. Por quê? Porque era para ser banido. E como não foi banido, isso vai fazer mal. A questão é, qual a quantidade de gente que vai adoecer e qual a magnitude dessa doença, entendeu?
Sim. Dado o critério de referência que o Brasil definiu como 85 dBA para 8 horas, isso é critério de referência. Entende? Ok. Sim. 85 dBA para 8 horas vai produzir 2, 3, 4, 5 dBA de perda em 2, 3, 4, 5 kHz de frequência. Em 1, 2, 3, 4, 5 anos de exposição. Certo? Justo, sim. O nome disso é critério de referência. Pelo amor de Deus, pessoal, não confundir critério de referência com limite de tolerância. Limite de tolerância são todas as combinatórias de tempo e intensidade que dá esse critério de referência. E a coisa mais comum do mundo é a gente responder como limite de tolerância, que na verdade é o critério, né, professor? Critério de referência é um corte antropológico, é um corte de imolação. É um corte de sacrifício humano para o bem social. A contrapartida que a sociedade dá a esse imolado, a esse cordeiro, é uma compensação social. Trabalhar menos, porque ele vai se aposentar mais cedo, e receber um pouquinho a mais, porque ele vai ter o tal do adicional de insalubridade. Quando vai acontecer isso? Quando houver ativação do critério de referência. Está claro isso, pessoal? Critério de referência está lá em cima. É a primeira definição. Abaixo da definição de critério de referência vem um limite de tolerância. O limite de tolerância é aquele par tempo vezes concentração, se for químico, tempo vezes intensidade, se for físico, que representa equivalente ao critério de referência. Então, pegando ruído, 85 dBA para 8 horas é o critério de referência. Uhum. Essa mesma energia vai acontecer se eu tiver 88 dBA para 3 horas. 88 dBA para 4 horas. Esse mesmo critério de referência vai existir para 91 dBA para 2 horas. Por quê? Porque existe um equivalente algébrico, energético, que faz com que o critério de referência aconteça para várias outras situações da jornada de trabalho. Porque nem sempre a jornada de trabalho tem 8 horas com 85 dBA. Certo, Jorge? Certo. Nas situações em que a jornada de trabalho tem uma composição de situações acústicas, você tem que ter uma composição de limites de tolerância cuja resultante dê o critério de referência, que é 85 para 8 horas. Que vai matar 50%, vai adoecer 1, 2, 3, 4, 5, 10 decibéis, frequência 2, 3, 4, 5 kHz, em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, o que é limite de tolerância? O limite de tolerância é um número político, uma definição política de quanto eu vou matar e adoecer, uma vez que eu estou atendendo o critério de referência, que, por sua vez, já disse que vai matar e adoecer. Uhum. Tá claro isso? Tá claro. 85 dBA para 8 horas é o critério de referência. Que na situação raríssima, é a situação em que a jornada é formada por apenas uma situação acústica. 85 dBA contínuo. Isso não acontece. O que é que acontece normalmente? Um conjunto de situações acústicas, cuja somatória atende o critério de referência. O nome disso é limite de tolerância. Então, essas tabelas que nós vemos aí na NHO 1, por exemplo, é a tabela de equivalente energético do critério de referência. Então, 85 está para 8 horas, garantindo o critério de referência, Jorge. Uhum. 88 está para 4 horas, 91 está para 2 horas. 91 para 2 horas, 88 para 4 horas, é equivalente energético ao critério de referência de 85 para 8 horas, que vai matar e adoecer nessa definição antropológica de quantidade de trabalhadores alcançados e magnitude da doença. Professor, sabe qual a conclusão que eu chego depois de ouvi-lo? Bom, além da questão que eu tenho que comprar o seu livro, que eu tenho que aprender muita coisa, eu, na verdade, corrobora com aquilo que eu já venho falando há algum tempo. Se um advogado trabalhista, ou se um grupo de advogados trabalhistas
aprendessem essas coisas que nós estamos aprendendo, se aprofundassem, né? Aí a segurança do trabalho no Brasil ou se lascava de vez ou aprendia. Porque é muita coisa que está solta, é muita coisa que fica... Entende? É muita ponta que está solta. E aí essa questão se o STF foi ou se não foi, enfim. Tá bom. Mas eu estou conseguindo ajudar alguma coisa aqui? Eu estou só complicando o negócio aí. Não, eu estou falando por mim. Para mim, pelo menos na minha área de atuação, com as minhas competências, o assunto, claro, para mim é demasiadamente complicado. Para o pessoal que está aqui, eles estão conseguindo entender, para eles está tranquilo. Mas está muito bacana. Eu já estou saindo daqui só dessa questão. Isso que eu aprendi com o senhor, de limite de tolerância, do critério de referência, eu nunca mais vou me esquecer. Isso aqui, para mim, foi a aula do dia. Estou muito feliz com isso. Que legal. Que legal. Pessoal, estamos falando aqui de um assunto filosoficamente muito delicado, muito delicado. Estamos fazendo aqui uma espada de Sofia, estamos definindo quem a gente vai matar e adoecer, baseado numa legalidade que a gente mascara, na verdade, um genocídio, né? Então, nós temos aí um acidente de trabalho a cada segundo, a cada 50 segundos, nós temos um acidente de trabalho no Brasil, né? E uma morte a cada 1 minuto e 9 segundos. Isso em dias úteis, tá? Fazendo cálculo por dias úteis, né? Estamos aí diante de um 1º de maio, que é o dia do trabalhador. E a imbecilização chama dia do trabalho. Estamos diante da saúde ocupacional, que o correto é a saúde do trabalhador. Estamos aí com várias armadilhas semânticas, né? Com preconceito linguístico que perpetua uma lógica cultural de dominação e de expropriação, né? O que nós temos é um trabalhador e o profissional da área prevencionista que não se apropria desses fundamentos e aí termina virando boiada, né? Vai como boiada aí na manada e simplesmente não questiona as normas, né? Essas normas foram feitas porque está no poder, né, pessoal? Então, o poder está dizendo, limite de tolerância 85 para 8 horas. Mentira! O nome disso é critério de referência, que tem uma tabela de equivalências que são os limites de tolerâncias. Então, muito importante, pessoal, que a gente entenda isso. O que é o limite de tolerância no Brasil para fins de adicional de insalubridade? Permite-se o proibido. Olha que maluquice, Jorge. O que é limite de tolerância? Permite-se o proibido. Por quê? Professor? Oi, Jorge. Jorge? Oi. Professor? Aí, Jorge? Voltou? Deixe-me ouvi-lo. Nós estamos diante de uma situação filosoficamente muito importante. A despeito de cumprir a norma trabalhista, estamos descumprindo todas as demais normas, inclusive normas éticas. Por quê? Porque o limite de tolerância, Jorge, abaixo dele, você vai matar e adoecer. Isso tem que ficar muito claro para o nosso ouvinte aqui. Abaixo do limite de tolerância, tá bom ou tá ruim? Está horrível. Por quê? Porque o limite de tolerância já é a representação de um critério de referência, que já tem um percentil de mortes. Entende? Então, quando eu tenho um critério de referência, eu já elegi um percentil de mortes, uma magnitude de doentes e a forma que essa doença vai se manifestar. Certo, Jorge? Certo. Quem diz isso? Critério de referência. Por quê? Porque se não fosse permitido esse holocausto aí, teria que haver o banimento. E como a sociedade não optou pelo banimento, vai ter que conviver com matança. Ok? Mas o que é o ideal, então? Qual que é um limite, eu digo, para o adoecimento, etc? Não, amigo, não, o importante é a gente saber disso. O importante é que nós, profissionais, saibamos disso, para a gente tomar a atitude correta, a decisão correta, e não ficar restringindo o nosso conhecimento a cumprimento de norma trabalhista. Isso é que imbeciliza o profissional, entendeu? Então, o que nós temos hoje é uma SST imbecilizada, idiotizada por conta desses mantras de EPI, LT, limite de tolerância e tal, e a gente não faz o debate anterior a tudo isso, né?
Porque se você Sim. entender tudo isso, fica mais fácil da gente fazer a alteração das normas, né? Então, vamos lá. O que é a limite de tolerância? A limite de tolerância é a replicação energética do critério de referência. O critério de referência é dado para concentração e tempo. Químico, intensidade e tempo. Físico. Dado o critério de referência, quanto eu permito de adoecimento? Isso, quanto eu permitir de adoecimento, está espalhado nos limites de tolerâncias derivados, entendeu? O limite de tolerâncias derivam desse primeiro critério de referência. Uhum. Então, vamos lá, pessoal. Abaixo do limite de tolerância, faz mal à saúde? Faz. O que é tolerado? O que é tolerado é trabalhar e adoecer. Isso é que é tolerado. A gente confunde o limite de tolerância com, isso aqui tá bom e tá ruim. Entende? O limite de tolerância é o contrário, ó. Sabendo que vai matar, adoecer, se estiver abaixo do limite de tolerância, você vai matar menos, vai adoecer menos, todavia não vai ter uma compensação social, financeira, que é o adicional, e não vai ter antecipação da aposentadoria, mas vai adoecer. Acima do limite de tolerância, é proibido ou permitido? Jorge? Acima do limite é permitido, mas não é devido, não é isso? É proibido e permitido ou permitido e proibido? Professor, tá me ouvindo? Sim. Não é proibido. Como é que eu vou te explicar isso? É proibido, é mais prático. É proibido e permitido, é isso que a gente tem que entender, pessoal. É o contrário. O fato de estar na norma trabalhista não faz com que atenda às demais normas. O que nós temos é uma exceção normativa no campo puramente trabalhista que não alcança o campo penal, ambiental e o previdenciário tributário. Então, vamos lá. Acima do limite de tolerância, eu pago adicional de insalubridade, beleza? Sim. Que é a compensação social. Agora, chegou no nível de risco grave e iminente, eu continuo pagando o adicional de insalubridade? Não. Peraí, eu continuo, mas eu preciso tirar o rapaz da pessoa dali. Vamos lá. Então, eu tenho um limite de tolerância que dispara o pagamento do adicional, beleza? Certo. Vou subindo. Cheguei no nível máximo, que é o risco grave e iminente. Para físicos. Ou IPVS, para químico, não é isso? Certo. Imediatamente perigoso à vida e à saúde. O nome disso é risco grave e iminente. Sujeito a interdição e embargo, certo? Certo. Ultrapassado o nível de risco grave e iminente, paga ou não paga o adicional? Mas vem cá, deveria ultrapassar. Se eu estou ultrapassando o limite, não deveria nem acontecer. Não, certo, mas o empregador mandou ficar lá, velho. Você vai dizer não? Tá maluco? Então vai ter que pagar. O quê? O adicional. Paga o adicional. Justo. Por quê? Porque estamos dizendo que é risco grave e iminente. E aí você está falando da vida. É risco de morte. Então a gente fica preso na norma trabalhista e esquece de pensar de forma científica, né? Jorge? Opa, tá caindo aí, Jorge. Não sei se os amigos estão acompanhando aí. O risco grave e iminente, pessoal, para ruído, dispara pagamento de periculosidade. Cuidado. Isso não está na NR16. E o Kiko com isso, meu amigo? Não está na NR16? A questão é, o empregador sabe que não pode, sabe que não deve. Ainda assim, empurra o trabalhador no risco grave e iminente. Faz o quê? Faz o quê com ele? Representa para fins penais, isso é crime. Representa aqui o empregador. E para o trabalhador, paga quanto para ele? Adicional de periculosidade. Qual é a dúvida? Agora, se você não entender o que é limite de tolerância, lascou, né? Então, nós temos critério de referência, limite de tolerância que permite o proibido e depois o proíbe o proibido. Ok, Jorge? Limite de tolerância que vai matar e adoecer abaixo dele.
limite de tolerância, que vai matar e adoecer muito acima dele, permite o proibido. E depois proíbe o proibido, que é acima do risco grave iminente ou do IPVS. Sim. Então, quando o trabalhador chega em 120 dBA em 0,46 minutos, 0,46 minutos com 120 dBA de NEM, isso já representa de nível equivalente, desculpa, de nível equivalente. Isso já ativa o risco grave iminente. Ok? Nesse caso, tem que pagar periculosidade. Dúvidas, comentários, xingamentos, lamúrias. Tem muita coisa do pessoal, aqui. Dá uma olhada, professor. Ô, Jorge, eu tenho um curso de 7 horas de EAD. Você recebe esse livro aqui e no curso a gente debate tudo isso com muita profundidade. Aqui eu fiz um arrazoado aí das principais definições, né? Não, perfeito. Eu fiquei assustado. Eu me lembro, professor, quando eu participei do primeiro curso com o Rogério Bobinot sobre o E-Social. Eu saí de lá da mesma forma que eu estou saindo da sua palestra. Falei assim, gente, naquela época, isso tem muitos anos, no caso do Bobinot, né? Eu falei, não sei nada de E-Social. Aí hoje eu sei alguma coisinha. Mas agora, do ruído, eu falei, meu Deus, eu tenho que repensar muita coisa. Eu tenho que repensar, e não somente repensar, eu estou falando por mim, tá, professor? Repensar e encontrar uma fórmula de equalizar, porque a gente nós discutimos essa questão cultural, que é dos profissionais, que é dos empresários, que é do país de modo geral, então tem que encontrar uma forma de equalizar isso, respeitando isso tudo que o senhor disse. Esse vai ser o meu grande desafio, tá? Então vamos ver o que o pessoal escreveu aqui pra gente. Ô, Jorge, enquanto você dá uma olhada questão aí, da eu quero só... Você está me ouvindo, Jorge? Estou te ouvindo. Eu vi que o pessoal fez algumas perguntas aqui, mas eu acho que a gente não vai conseguir dar as respostas agora, e de qualquer maneira a gente tem aí o curso do professor. Aí, ó. O que deu aí? Agora, ô Rubens, você viu que o pessoal tava... Peraí, deixa eu ver o que ele colocou ali, que ele não está enxergando. É o dosímetro. Minha vista não está dando 71 que deu lá em cima. 70. Tá mudando. É o audiodosímetro. Eu não consigo enxergar. Minha vista já não está enxergando nada. Tô com essas luzes aqui na minha cara aqui, eu não dou conta de mais nada. Pessoal, deixa eu só falar com vocês aqui rapidinho. Eu deixei durante toda a explanação do professor aqui embaixo o link para o curso dele, que é o curso de fator de risco ruído, né? Então vocês precisam dar uma olhada lá. Para quem não conseguiu copiar o link, eu vou colocar lá no grupo do Telegram para que vocês copiem de lá, que aí fica até mais fácil, só clicar já vai cair na página. Aí teve algumas pessoas perguntando se tinha cupom de desconto. Não tem um cupom separado, o cupom já está junto com esse link. Vocês podem reparar que no finalzinho dele lá já está o cupom igual a 20%. Então você já consegue comprar com o desconto. Se você acessar esse link, eu vou deixar lá no grupo para ficar mais fácil, porque o YouTube não permite que a gente coloque link aqui no bate-papo, não vai, tá bom? Então eu vou colocar lá no grupo para que vocês possam acessar. Além disso, o professor Paulo Rogério deixou conosco aqui, e eu já quero aproveitar e agradecê-lo imensamente pela disponibilidade, deixou conosco aqui o artigo, né, professor, para a gente poder passar para as pessoas que participaram aqui do nosso bate-papo, que foi o artigo que ele mandou para a gente aqui, está em PDF, isso mesmo. Então, a gente vai encaminhar para vocês o artigo que o professor fez, mas tem muito material. O professor Paulo Rogério é uma riqueza de material, né, professor? Esse artigo aqui, ele é de quando, professor? Ano passado. Ano passado, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ler. E, enfim... Nesse artigo, o artigo tem exatamente o tema, né? O nome leva exatamente o nome e o tema aqui desse bate-papo, que é fator de risco, ruído, barulho normativo e silêncio governamental. Eu sei que tecnicamente o professor tem informações muito robustas, a gente fica até tonto de tanta informação, e a gente precisa de algo para a gente poder ler e estudar mais. Então não deixe de baixar, vou mandar para vocês o artigo que gentilmente você deu para a gente.
O Jorge vai fazer o sorteio do livro, que também já foi disponibilizado, para que a gente possa fazer o sorteio para vocês. E não deixe de verificar lá todos os cursos que tem disponível. O professor Paulo Rogério tem uma quantidade vasta de conteúdo aí, com muita qualidade técnica, vocês mesmos podem observar. Quem sou eu, não preciso nem de apresentar todas as qualificações do professor, e eu tenho certeza que, depois de debruçar com muito afinco aí a todo esse estudo, vocês vão se tornar profissionais verdadeiramente diferenciados. Professor, não tenho palavras para agradecê-lo aqui, o tempo que esteve conosco. A gente vai começar daqui a pouquinho a palestra do professor Ivomar, que vai estar com a gente aqui também, outra grande satisfação para a gente. E eu quero deixar aí aberto para que o senhor passe a mensagem que o senhor quiser, que o senhor possa se despedir do nosso pessoal, enfim. Fique à vontade, o público é teu. Jorge, tem algum ponto aí que você queira destacar dos colegas do chat aí? Alguma crítica, dúvida, comentário, xingamento? Não, sou nordestino, né? Fala errado. Paraibano. Não, professor, se o senhor me permite, a palavra não é palavrão. Palavrão depende da boca de quem sai. Mas o senhor é foda. Não, o senhor é foda. Acabou com a minha raça. Aprendi muito. Foi bom demais, eu gostei. Foi bacana. Tá? Tem muita crítica. Então, olha só. O meu e-mail pro pessoal, o meu zap aí, mano. Tá liberado. O pessoal fala muito sobre esse recurso extraordinário com agravo. Eu vou encaminhar isso para o senhor, porque depois o senhor responde da melhor maneira que o senhor achar melhor, porque é muito recorrente. Amigo, não tem? Amigo, ó, se você discordar do que o STF disse, paciência, vou tomar uma. Paciência, já está decidido. O EPI auricular não presta. Não presta porque você não consegue controlar no campo. Se você não consegue controlar no campo, qualquer porcaria, qualquer coisa perfeita vai virar porcaria. Só isso. É isso que o STF julgou. Julgou que o efeito do ruído extra-auditivo é muito mais importante que o efeito auditivo. E que chega de pagar pela saúde do trabalhador, né, doutor? Professor, vamos resolver a questão, né? E o que o STF decidiu, pessoal, é que para fins previdenciários, tributários, o EPI não afasta o direito. Só isso. Então, continue matando e adoecendo. Não tem estresse. Paga lá essa merreca aí de 20% de salário mínimo, paga 6% lá da folha, acabou. Isso é merreca. Empurra EPI na orelha do povo e assuma que você é matador. Agora, não use a desculpa do EPI. Não use a desculpa do EPI. Seja honesto. Ó, estou aqui para matar e adoecer. Estou usando um faz de conta chamado EPI. Eu, técnico de segurança, eu, engenheiro, eu, médico, estou corroborando a safadeza da empresa e colocando no EPI a solução de todo o problema meu. Ok. É isso aí. Muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Professor. Prazer é todo nosso, né, professor, de estar com o senhor aqui. Eu queria que o senhor se despedisse do pessoal aqui, deixasse a sua mensagem para a gente. O senhor é sempre muito bem-vindo, viu? Quando o senhor precisar de qualquer coisa, estamos à disposição. Deixamos aqui o link dos cursos. Vou passar para vocês os contatos também do professor. É sempre muito disponível. Vocês vão poder bater mais um papo com ele aí, quando vocês quiserem, porque não tem nenhum tipo de enganação. Aqui a informação ela é direta. Arretado. Obrigado, viu, professor? E eu vou comprar seu livro, vai ver no próximo encontro, eu tô perdido comigo. Abraço. Ei, seu Jorge. O pessoal aqui tava todo aqui, ó, hashtag Força Jorge. O pessoal tá do seu lado, Jorge. Sei não, esse povo bando de traíra. Esse povo vai ver comigo. O que na verdade acontece é que você tá me devendo uma desde do bairro Liberdade, então eu já aproveitei. Agora eu paguei com juros, você sai fora. Bom, olha só, a gente tem daqui a pouco o professor... Agora a verdade seja dita, nunca mais na minha vida eu esqueço a diferença de limite de tolerância para critério de referência. Não então explica para a gente de novo. Vamos ver se você aprendeu. Aqui, perguntaram aqui, ô Jorge, como diz Leandro Magalhães, você está respirando por aí? Deixa eu respirar primeiro. Depois eu escrevo sobre isso. É sério, eu vou escrever um artigo no LinkedIn lá.
Muito bom, isso aí. Olha só, a gente tem alguma coisa preparada para o pessoal agora, para a gente aproveitar esses minutinhos aqui antes do professor Ivomar chegar aqui no nosso backstage? Olha só, a gente tem que rodar um sorteio Uhum. o sorteio do livro do professor Paulo Rogério. Beleza. Eu preciso de 2 minutos. 1 minuto, vai. É Tá, tudo possível? bem. Enquanto você vai fazendo isso, eu já vou deixar aqui para o pessoal o site. Esperem um pouquinho que o Jorge já está fazendo lá a liberação para poder entrarmos com o sorteio. E olha só, tem algumas pessoas que me perguntaram aqui sobre a assinatura do portal do Academy SST 2020. O que acontece? O nosso portal, ele gera conteúdo exclusivo várias vezes durante o mês, várias vezes durante o ano e daí por diante. E vários cursos são incorporados à plataforma com frequência. Esse ano a gente não fez a inserção de nenhum novo curso lá em função do Academy, nós estávamos inicialmente fazendo presencial, né? E aí revertemos essa questão para o online e efetivamente estaremos começando, né, o processo das gravações e liberações de novos conteúdos lá a partir do mês de maio, agora, final do mês de maio. Então, a assinatura, como que ela funciona? Na assinatura, você faz o pagamento mensal através do seu cartão de crédito, e aí você tem acesso a todo o conteúdo que é de exclusividade, a produção de exclusividade do Academy SST. Então, tudo que tiver de novidade no Academy SST, todos os conteúdos gratuitos, todos os conteúdos produzidos, todos os materiais dos nossos parceiros que vão incluindo lá materiais no decorrer do ano, você tem acesso, tá bom? E dentre isso, obviamente, acesso a todo o conteúdo que está sendo disponibilizado aqui no Academy SST 2020, online e ao vivo, né? Ao vivo, ao vivaço, tá bom? Então, essa que é a diferença da assinatura ou do evento. A compra do evento te dá direito ao evento. A assinatura te dá direito ao evento e todo o conteúdo que for realizado dentro do Academy, de produção do Academy, até o período de um ano, quando a sua assinatura é renovada ou não, de acordo com a sua intenção, tá bom? Então, basicamente, é essa que é a diferença. Se você quiser fazer a assinatura, você vai pagar um valor menor por mais tempo e receberá mais conteúdo, beleza? Então, é isso. Jorge, conseguiu? Consegui, já disparei lá para o pessoal o endereço, né? Coloquei sorteio um livro do professor Paulo Rogério. O título, gente, será definido por ele, tá bom? É o de ruído mesmo. E aí, vamos lá, já vou colocar o PIN aqui também, Rúbia. Ô, Jorge, Ótimo. o livro... Rúbia, o PIN. Tá me ouvindo, Jorge? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, pode falar. Beleza. Tô falando o seguinte, o livro é esse de ruído mesmo, tá? De fator de ruído mesmo. Ótimo. Então beleza. O PIN já tá lá também, já colei. Aqui, ó, 181.930. 181.930. Eu já vou compartilhar a minha tela. Pessoal, lembrando aí então que todo mundo que está participando do Academy vai receber o artigo gratuitamente do professor Paulo Rogério sobre o assunto que foi discorrido hoje aqui no nosso evento, tá bom? Vamos lá, acho que agora vai dar, Jorge. Está carregando aqui. Ou aí, né? Não sei. Porque aqui tá tudo preto. Não tá rodando não, Jorge. Jorge? E eu acho que a internet do Jorge caiu lá, gente. Vamos esperar um pouquinho para ver se ele se pronuncia. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Que não apareceu, ok, não apareceu. Deixa eu ver quem está aqui. Global Interurbano. Tá. Tá brincando com o Jorge aqui, ó. Agora vamos ter que pegar HP para responder as respostas da uso do integral, da derivada, do logaritmo. É mais ou menos por aí.
Pessoal, o Jorge desapareceu, acho que ele voltou agora. Voltei. Parece que ele está com uma instabilidade lá. Beleza, pode compartilhar. Voltei. É assim mesmo, gente. Já vai ficar na tela de bem-vindo até o Jorge compartilhar aqui. Foi neste momento que ela havia travado da outra vez. Rúbia, aparece aí o EduPulses? Sim, está aparecendo. 181-930 é a senha. Já está na tela, né, de bem-vindo. Pessoal, pode liberar para o pessoal entrar aí enquanto você dá as orientações. Isso. Então, gente, vocês vão preencher para mim novamente, né? E-mail, um telefone com DDD, não se esqueçam. E vocês vão colocar também o apelido nessa tela, o mesmo que vocês forem utilizar na próxima, para que eu possa localizá-los. Facilita muito a minha vida. Ok? Olha só, 83 pessoas, parece que estabilizou. 84... 86, contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1, disparando o sorteio, Rúbia. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, sortudo ou sortuda, Adriana, só apareceu como Adriana, agora é o teu usuário apareceu na tela. Como é que a gente vai saber qual a Adriana? Ela coloca se ela fez o cadastro direitinho, tem o telefone dela, tem o e-mail, a gente entra em contato com ela. Ah, beleza. Então, Adriana, não sei qual delas, ganhou aí o livro do professor, tá bom? Muito legal. Pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Tem mais algum quiz para poder fazer? Deixa eu... Eu acho que não vai dar para rodar quiz, que a sua internet está instável. Vai acabar travando. Você tira da minha tela, fazendo favor? Não tá aparecendo aqui pro pessoal, não. Ótimo. Deixa eu pegar aqui os meus eventos. Nós temos, deixa eu dar uma olhada, o quiz da NR3, embargo à interdição, e o compliance para segurança, temos o da NR3, que é da matriz de riscos, né, do Marcos André, e temos compliance para segurança e saúde do trabalho. Você já conseguiu ajustar o tempo do quiz? Consegui. Ótimo. Então, bora lá. Bora fazer o quiz, então. Vamos fazer... Ganhei um minuto para mim, só para poder abrir o link aqui do... Tá. Pessoal, vamos fazer aí, então, mais um quiz. Vamos fazer o quiz da... Vamos fazer o da Thaís? Que tem mais tempo? Vamos lá. Para ver se... Porque o outro tá muito fresco, eles vão acertar. Vamos lá, pessoal, mais um quiz aí pra gente. Gente, o da Thaís, eu tô com o PIN, tá? Da Thaís, já vou passar aqui para vocês. Rúbia, 182.510. 182.510 é o número do nosso PIN. Beleza, 182.510. Deixa eu ver aqui se tem uma galerinha aqui antenada. 182.500. Aí, quando eu puder, para toque, por favor, tá? Porque o meu YouTube aqui não tá legal, não. Tá. Te aviso aí. Pessoal, todo mundo conseguiu aí acessar? Como é que tá aí, Jorge? Quantos já conseguiram acessar? Por hora, ninguém. 3 pessoas. Qual que é o número? Devagar. 181.
182, 510. Então, peraí, deixa eu... 182, 510. É bom colocar para eles no chat. 182, 510. Não, eu tinha pego aqui o PIN anterior. Peguei o PIN errado. Então, vamos lá. Deu aí? Tá bem aqui ainda, viu? 182, 510. Aqui, ó, o professor falou que você tá malocando os prêmios aí, ó, Jorge. Ai. E aí, ninguém vai querer participar, não? Podemos ficar com os prêmios? 5 pessoas participando. Só 5 pessoas? Olha lá, alguém então, já... Peterline. Só tem 5 pessoas. Então, vamos embora. Os 5 que quer participar. Unidos. Tá certo aí, Jorge? Não. Deixa eu cancelar aqui, gente. Ô, Rúbia. Não deu não, né? Vou ter que cancelar. Não, esse aqui não deu certo não, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para poder fazer esse daí e depois, no intervalo da próxima palestra, para a gente não atrasar a palestra do professor Ivomar, que ele estava fazendo um curso agora há pouco, por favor, e finalizou o curso para poder vir para cá. Então, para a gente poder favorecer aí também, não segurá-lo até tarde demais, porque ele deve estar cansado, tá bom? Pessoal, estamos fechando essa sala aqui, então, encontro vocês para poder falar sobre GRO e PGR com o professor Ivomar e a Júlia Mezzoni, que vem aí para poder discutir esse assunto com a gente, tá bom? Estou abrindo a sala deles lá, estou aguardando vocês.